tudo bem com vocês? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje eu vou ensinar um item que é muito comum nos cosplays, principalmente, claro, nos femininos, que é essas saias rodadas, saia de prega, que seriam as saias colegiais, tem muitas personagens que usam. E já teve pessoas que me perguntaram algumas dicas de como fazer essa saia, então aproveitando que eu fui fazer a minha saia da Rin, eu decidi filmar e colocar aqui no canal para vocês também. E eu fiz a prega macho ou fêmea, que é quase a mesma coisa. Eu até fiz uma explicação sobre os tipos de pregas lá no meu Instagram, e eu deixei salvo no Dicas de Costura, lá no meu destaque. Então se você quer saber sobre isso também, dá uma olhadinha lá. E aqui eu usei a prega fêmea. Vamos pro tutorial. Calcule a quantidade de tecido. Para isso, primeiro tire a medida da sua cintura e multiplique por 3. Eu tenho 65 centímetros de cintura, então o meu tecido terá 1,95 m de largura no total. Segundo, calcule a quantidade de pregas. É legal que as pregas tenham em média entre 4 e 7 centímetros de largura. Para minha medida de cintura é bem simples porque ela termina em 5, então eu simplesmente divido por 5 e descubro que terei 13 pregas. A prega fêmea faz um zigue-zague dessa forma. Então, significa que a minha prega terá 5 centímetros de comprimento na frente e essas partes internas se dividem em 2,5 e 2,5. Isso dos dois lados. Então é por isso que no início nós multiplicamos por 3, porque temos 3 vezes o número 5. Caso a medida da sua cintura seja um valor quebrado, ainda é possível fazer a parte interna menor. Como por exemplo, pode ter 5 centímetros de comprimento do lado externo, do lado de fora, mas do lado interno pode ter simplesmente só 2 centímetros cada uma, ou seja, 4 centímetros no total. Fazendo dessa forma, você usa menos tecido e a saia também vai ficar menos volumosa. E você pode fazer da forma que preferir. Por fim, decida também o comprimento da sua saia. Pode medir no seu corpo mesmo. Eu decidi fazer com 35 centímetros de comprimento, já que a dos animes são bem curtinhas. Escolha o tecido para a sua saia. Eu aconselho que não seja um tecido mole. Alguns bem comuns usados para cosplay são o Oxford ou o Gabardine. Estique o tecido no chão ou em alguma superfície grande, com o lado correto do tecido virado para cima. E faça uma linha reta, de preferência utilizando o lado mais comprido do tecido. A partir dessa linha, vá marcando no tecido o comprimento da saia que você decidiu. No meu caso, foi 35 centímetros. Mas lembre-se de deixar 1 centímetro a mais no que será a parte de cima da saia e 2 centímetros na parte de baixo, porque vamos usar para a costura e também para a barra. Agora vamos medir e marcar a largura total, lembrando que a minha terá 1,95 m. Eu já vou fazendo as marcações para ajudar a montar as pregas depois. Então eu marco 2 vezes a medida da metade da prega e uma vez a medida inteira. Assim eu tenho 2,5 cm, 2,5 cm, 5 cm. E assim eu vou repetindo até o final. Ou você também pode ir marcando de 2,5 em 2,5 ou a metade da sua prega até o final. Aqui nessa parte eu só consegui 1,45 m. Então eu desenho o restante na parte de baixo para emendar depois. Uma dica é que você tente calcular de forma que essa emenda fique na parte interna da sua prega. E também não se esqueça de deixar uma borda de mais ou menos 1 ou 2 centímetros nas duas pontas dos tecidos, que vai ser onde vamos costurar e também colocar o zíper. Após tudo marcado, é só recortar. Agora também desenhe o cós da saia, que é aquela parte que fica na cintura. Para isso, dobre um pedaço do mesmo tecido ao meio e coloque a metade da medida da sua cintura mais 2 centímetros e faça isso a partir da dobra do tecido. Para a largura desse cós, eu marquei 8 centímetros mais uma borda de 1,5 cm em toda a extensão.
Para a largura, eu marquei 8 centímetros, porque eu quero que no final ele fique um cos com 4 centímetros, mas você pode decidir o qual preferir. E lembre-se de fazer a borda de 1,5 cm em toda a extensão para a costura. Prenda as 2 camadas de tecido juntas e recorte-as unidas. Antes de iniciar a parte de costura, como eu sei que esse tecido de Oxford desfia, eu decido passar o overlock em todas as laterais. Primeiro, una as 2 partes da saia, caso você também tenha cortado separado, para que assim ela fique com o comprimento total. Então basta unir as 2 com alfinetes e depois costurar. Lembre-se sempre de prestar atenção qual é o lado correto do tecido, para a costura não ficar para o lado de fora. Agora vire toda a barra para o lado de dentro e também já costure. Lembre-se que no início eu falei para deixar o tecido virado com o lado correto para cima, então o giz foi desenhado no lado correto do tecido, para depois facilitar para montar as pregas. Então, onde tem as marcações é o lado certo da saia, e o outro lado é o lado errado, que ficaria para dentro. Então lembre-se de virar as pregas para o lado sem os desenhos. Agora é a hora que você precisa de paciência e cuidado. Vá dobrando as pregas de acordo com as marcações que fez no tecido. Lembrando que as pregas fazem um zigue-zague que eu mostrei no início. Para segurar as pregas, vá prendendo com alfinetes e, se possível, já vá marcando um pouco com o ferro de passar roupa. Após dobrar tudo, vai ficar desse jeito. Eu aconselho muito que você primeiro alinhave todas as pregas. E depois passe a costura final. Assim, nenhuma prega tem perigo de soltar e sair do lugar. Pegue um zíper invisível com pelo menos 20 centímetros e da cor da sua saia. E costure nas pontas da saia para possibilitar abrir e fechar. Nesse vídeo eu não vou mostrar com detalhes como colocar um zíper invisível, porque não é o propósito desse vídeo. Mas se quiser que eu faça em um próximo vídeo, é só comentar aqui. Após costurar o zíper, una os tecidos logo abaixo do zíper até chegar na barra, fechando de vez a sua saia. Como eu disse no início, eu deixei essa emenda com o zíper na parte interna da prega. Então, quando fecha, fica realmente bem disfarçado. Pegue novamente o cos da saia e também um pedaço de entretela autocolante. Mas é claro que essa parte da entretela é opcional. Corte um pedaço da entretela com a mesma dimensão que o cos. Para que a entretela grude, encoste o lado com a cola no tecido e passe o ferro quente por cima. A entretela serve para deixar o cos um pouco mais firme. Dobre o cos ao meio e marque a sua metade e depois abre novamente. Agora costure o cos na saia. Para começar, o cos deve ficar com a parte com a entretela virado para fora e a saia virada do seu lado correto. Una toda a borda dos tecidos com alfinetes e costure unidas. Repare que eu deixei uma sobra de 1 centímetro em um dos lados e de 2 centímetros do outro lado. Dobre o cos ao meio, porém ainda com a entretela virada para fora. É isso mesmo, mas faça isso somente nas 2 pontas. No lado com a borda menor, passe uma costura seguindo exatamente a linha do zíper. No máximo uns 2 milímetros para fora. E do lado maior, deixe cerca de 1 dedo além do zíper. Após passar a costura, corte as pontas para tirar os excessos de tecido. Agora vire o cos para o lado correto e já temos um bom acabamento para as pontas. Vamos para o lado de dentro da saia. Para finalizar de costurar o cos, vire as suas pontas para dentro e prenda com alfinetes na saia.
Essa etapa preciso muito cuidado para não perder o cos torto, porque pode ficar bem estranho. Se achar muito difícil, você também pode prender o cos na saia sem virar as pontas para o lado de dentro, deixa elas soltas mesmo. Mas nesse caso, você obrigatoriamente vai precisar fazer um acabamento nessa ponta do cos, para não ficar desfiando depois. Nessa etapa, também é necessário alinhavar primeiro. Depois passa a costura final, só que pelo lado de fora da saia. Assim você pode passar a costura bem rente nessa linha. E claro que eu já aproveitei para subir a costura e também já passar pela parte superior do cos, fazendo um bom acabamento. Retire todo o alinhave da saia. Agora é hora dos botões. Escolha os botões que preferir. Eu gostei desses dois pretos. Posicione os botões do lado com a ponta mais curta. Desse lado, simplesmente marque com o giz o tamanho dos botões e as linhas onde você deve fazer as casas. Faça as casas da forma como preferir. Eu acho melhor fazer numa máquina de costura caseira. Abra as casas com um abridor. Do outro lado, posicione corretamente e costure os botões na mesma direção que as suas casas. Agora sim, veja se os botões estão encaixando corretamente e pronto! Após uma passadinha com ferro quente, a sua saia com pregas está pronta! E assim finalizei mais esse tutorial da saia de pregas. E eu coloquei a saia, não sei se dá pra ver direito, porque não sei. E assim que fica. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, basta vocês perguntarem aqui nos comentários. Ou lá nas minhas redes sociais também. E muito obrigada mesmo pra quem viu mais esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo.